Olá, seja bem-vindo a este canal Crescer Terapia Ocupacional Infantil, comigo, Vivian Rabelo, terapeuta ocupacional há mais de 20 anos, formada e atuando na neuroinfantil. E o meu objetivo deste canal é trazer para você estudante, profissional recém-formado, profissional que está iniciando sua atuação na neuroinfantil, te esclarecer como que é a atuação da terapia ocupacional neste mundo tão lindo que é a infantil. Então, vamos à essência do terapeuta ocupacional, da profissão terapia ocupacional, que é o terapeuta ocupacional, a sua linha de base de raciocínio, a sua coluna ali, significa que ele possui 3 domínios para se ter uma ocupação. Então, a gente tem a tarefa, que é ser realizada. Essa tarefa precisa de uma pessoa, precisa de um corpo, precisa de um ser humano para realizá-la. Então, a gente tem a pessoa. E essa pessoa realizando essa tarefa necessita de acontecer em um ambiente, em um contexto. Então, a gente tem os 3 domínios da terapia ocupacional. Então, o que você tem que entender que você ensinar uma criança a escrever, você ensinar uma criança a tirar a fralda, isso qualquer um faz. Mas o que é a diferença para ser um terapeuta ocupacional a atender uma criança com possíveis atrasos no desenvolvimento que vão impedir ela de ser independente, de participar das atividades de vida diária dela, é você entender, terapeuta ocupacional, que essa tarefa ela é realizada por um corpo que está em desenvolvimento. Aliás, ela já está em um desenvolvimento em atraso, certo? Então, esse corpo, provavelmente, ele tem algum déficit cognitivo, algum déficit sensorial, algum déficit neuromotor, motor. Então, você tem que identificar qual que é a disfunção desse corpo que está impedindo de ser realizada essa tarefa. E você também tem que entender que essa tarefa realizada por um corpo em desenvolvimento, por um cérebro em desenvolvimento, que está aquém do desenvolvimento e está sendo realizado em um ambiente, você tem que entender que é necessário o seu olhar para compreender que a ocupação ali daquela criança em aprender a ser independente ou participativa daquela atividade de vida diária dela, vai acontecer, no mínimo, ali na casa dela. Não vai acontecer no seu consultório. Se aconteceu no seu consultório, né, no seu atendimento, e a criança conseguiu fazer, é a sua obrigação, como terapeuta ocupacional, usar essa linha de raciocínio. Eu trabalhei o corpo, eu trabalhei a tarefa, eu fiz o treino. A criança conseguiu fazer aqui comigo, mas eu tenho que otimizar que ela tem que fazer na casa dela, na escola dela, num ambiente de lazer. Então, você tem que entender que esse é a linha ali que a gente fala de profissão do terapeuta ocupacional. É isso que vai diferenciar nós, terapeutas ocupacionais, de qualquer pessoa de estar fazendo um treino das atividades de vida diária. Não adianta a gente brigar, mas é só TO que faz terapia ocupacional, perdão, é só TO que faz atividade de vida diária, né? É só TO que faz o treino de AVD. Ok, mas você também, como terapeuta, você tem que ter essa linha de raciocínio. Porque senão, o que acontece? Principalmente, né, eu falo do mundo infantil, que essa criança, além dela ter
o corpo dela em atraso, ela ter uma demanda da atividade, né? Uma execução de uma tarefa ali, de ser independente, de conquistar as suas independências ali, das atividades de vida diária e futuramente das atividades de vida prática, né? Instrumentais ali, ela também, e um ambiente, e nesse ambiente a gente tem que entender que vai ter o cuidador. Então, se você não entender que existe um mundo por trás daquela conquista das atividades de vida diária, das ocupações dela, você vai treinar, 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 e o outro vai treinar, treinar, e muitas vezes o outro vai fazer. Né? O outro, outra avó, seria a avó, seria o pedagogo, seria o psicólogo, mas a gente não vai olhar para eles, a gente vai olhar para nós. E nós, como eu estou repetindo, é a gente entender que a ocupação, ela é realizada, vamos lembrar, pela tarefa, pela pessoa e pelo ambiente, pelo contexto. Sem esses três, nós não trabalhamos as AVDs, nós não trabalhamos as atividades de vida prática. A gente tem que trabalhar esse diferencial. Tá, Vivian, mas aí como é que eu vou fazer? Como que é essa linha de raciocínio, então? Porque assim, tá, eu entendo, mas onde é que eu vou que tem a pessoa, que tem a tarefa e que tem o ambiente? Como é que eu vou atuar em relação a isso? Vou dar um exemplo. É o que sempre se briga por aí, né? Sobre o desfraude. Ah, mas quem faz o desfraude é o TO. Não necessariamente, né? Qualquer pessoa que se conhece, né, o desenvolvimento infantil, ela pode fazer o desfraude. Agora, se chegar no seu atendimento, se chegar para você, terapeuta ocupacional, fazer a intervenção, qual que vai ser a diferença? Você vai ver. Vamos lá. Quais são as qualidades, os potenciais de motor, de movimento, né, de cognição, de sensorial. Então, você vai olhar esse corpo nesses componentes, né, que compõem esse corpo, identificar o que é que está acontecendo que essa criança não desfraudou ainda. Tá vendo? Olha, já começou ali o ponto ali de falar, opa, né? Eu tenho que olhar esse corpo. O que que é, né? O que está acontecendo nesse corpo? É uma alteração sensorial? É uma alteração cognitiva? É uma alteração motora? São os três juntos, né? Ou é só dois? E aí você vai fazendo um, um mapeamento ali, no caso do corpo da pessoa, de onde é que está esse possível déficit, né? E aí, ponto. Ok? Criança, às vezes, tem alguma alteração, alguma não, né? Bem provável que ela tenha algum transtorno de processamento sensorial, que tem uma incoordenação, que tenha dificuldade de, de adaptação cognitiva ali, né? Adaptação do meio. E aí, então, você já tem, igual eu falei, então, esse mapeamento. Agora, a gente vai somar com a tarefa. A tarefa é o quê? Ah, Vivi, é o desfraude. Qual parte do desfraude? É a parte de aceitar ficar sentado no vaso? É a parte, porque não adianta você chegar para você, terapeuta ocupacional, e falar assim, não, ele tem que desfraudar. Primeiro, a gente sabe que desfraudar é só uma linguagem coloquial. A linguagem técnica é fazer o controle esfincteriano. Então, olha aí a diferença, certo? E aí, nesse controle esfincteriano, tem as fases, né? Tem os sinais, tem os sintomas ali, para que você possa identificar onde é que essa criança com atraso no desenvolvimento se encontra ali nas fases, então, desse desfraude, desse controle esfincteriano. Então, agora a gente já tem o mapeamento de como que esse corpo está hoje, se comporta, né, a nível de corpo, de estrutura, como
qual é a fase que essa criança está, né, dessa tarefa que a gente está dando o exemplo do desfraude, do controle esfinteriano, e qual é o contexto agora. Essa criança, ela vai fazer o desfraude, quem é que está exigindo? É a escola que está exigindo? São os pais que estão exigindo? Né? São todos? Não, é porque chegou a idade de fazer o desfraude e ela tem que desfraudar? Então, esse ambiente vai exigir justamente essa tarefa para essa pessoa que tem um corpo. Então, a gente agora vai olhar para esse ambiente e eu falar assim, diante do corpo que essa criança tem, diante dessa potencialidade, diante desses déficits que ela tem hoje, e diante dessa, somando com a, a fase em que essa criança se encontra nessa atividade que é exigida dela, agora a gente vai olhar e falar assim, nesse ambiente que ela se encontra, ela vai precisar de adaptações, quem é que vai fazer o desfraude, quem é o cuidador, entende? Vocês conseguiram entender? Eu espero que sim, que essa é a essência. Então, essa criança que passa pelo terapeuta ocupacional, ela foi estudada a nível do corpo dela, entendida que a demanda da tarefa, em qual nível que ela está, e que em qual ambiente em que ela vai realizar essa atividade. Porque o importante é que essa criança, o que é o aprendizado? O aprendizado é a criança generalizar. Então, como eu falei, eu tenho que entender que se a minha criança, se o meu paciente faz no meu consultório, na minha sessão, obrigatoriamente, para mim como terapeuta, eu tenho que olhar para os ambientes que essa criança vai realizar essa tarefa e adaptar, olhar com cuidado e falar, não, se aqui ele conseguiu, o que aconteceu que ele fez aqui? Foi a pessoa, foi o terapeuta, foi o ambiente, foi a cadeira, foi a mesa, foi os incentivos. Então, é disso que ele conseguiu. Eu vou olhar para aquele ambiente, vou tentar otimizar, né, dentro ali das possibilidades. Se não tem nada a ver, Vivian, aqui é um consultório e ele vai ter que fazer essa mesma atividade na escola, ou vai ter que fazer na casa da avó, não vai fazer na creche, né? Então, eu tenho que olhar para esse ambiente e entender que é um ser em desenvolvimento, né? É uma pessoa em desenvolvimento. Então, eu tenho que entender que hoje esse paciente comigo ele está tendo esse tipo de mapinha ali de pessoa, de corpo, né? De demanda, de estrutura ali, de ambiente. Mas daqui 2 anos, daqui 1 ano, já vai mudar tudo e vai caminhando para mudar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, que a tríade, né, que a gente fala, né, da TO, a essência da TO, é isso, é você que entender, terapeuta ocupacional, que essa criança está com você, ela tem corpo, ela tem a demanda dela, né, em desenvolvimento ali, né, as conquistas dela, das atividades de vida diárias, atividades de vida prática, ela vai estar em um ambiente. E muitas vezes, principalmente quando é criança, ela não fica só em um ambiente, ela fica na casa dela, ela fica nas terapias, ela fica na escola. E aí você entendendo essa linha de raciocínio ali, você vai estar sendo terapeuta ocupacional e você vai estar fazendo diferença para com você mesmo, como terapeuta ocupacional, e para a vida dessa criança, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê. Curte aí, por favor, o vídeo, tá bom? Compartilha também. Um grande abraço, até mais, tchau!